Viagem em safari pelo Golfo de Leão, no Mediterrâneo, da fronteira espanhola a Toulon. De Port Vendres, vamos a Sète antes de Marsalha. Há mais de 2 milénios, Port Vendres foi porto comercial entre o Oriente e o Ocidente. Na Idade Média, a cidade caiu em decadência até sua total refundação no século XVII. Nessa época, Port Vendres caiu nas mãos do Reino da Espanha, um ano antes de sua reconquista pelos soldados de Luís XIV. A pequena rada protegida ainda forma um refúgio particularmente íngreme. Navios surpreendidos por ventos fortes no Golfo de Leão buscavam refúgio para seguir viagem a Marselha ou à Espanha. Outros navios, sem conseguir refúgio ou superar tempestades, viraram presa fácil de saqueadores de naufrágios. Tout en criques et crêtes, la côte Vermeille émerveille les randonneurs. À partir du Cap Béar, elle prend des allures de terre vierge. Les aficionados des bains de mer filent vers l'Espagne. Onde os Pirineus se encontram com o mar, é possível nadar em Banhus, a última estância balneária antes da fronteira. Nas alturas do Petit Port, o maciço da abadia e sua torre de guarda se erguem firmes. A sentinela de pedra vigiava a costa do Rocilhão. Já no século XIII, as encostas tinham vinhas. Como antigamente, viticultores sobem a colheita para extrair seu néctar. Na época dos Pirineus como fronteira, o Forte Saint-Elme defendia reis da França e da Espanha. Sua posição dominante protegia Port Vendres e a vizinha Collioure. O Porto Rochoso, palco de intenso comércio, era administrado pela Espanha com cidades como Port Vendres e Collioure. Agora estamos viajando cerca de 60 quilômetros para leste. Ao final do pântano de Groisson, um vilarejo com formato arredondado como uma concha não tem igual, embelezado ao redor de sua fortaleza medieval, classificada como monumento histórico. No verão, Groisson abriga chalés de madeira sobre pilotis, originários da Alta Saboia. Com tanto sucesso, que teve início nos anos 50, o número desses loteamentos não para de crescer, atingindo hoje a marca de 1.300. Prepare-se para obras de arte surpreendentes, dignas de outro mundo. Aqui está a primeira de todas, Cap d'Agde, uma estação balneária construída nos anos 60 como parte de uma política de grandes obras que visava desenvolver e democratizar o turismo no Mediterrâneo. A costa é única por estar entre o mar e os estuários, distinguindo-a do resto do litoral. Os parques costeiros de Bouzigues se estendem na margem norte do estuário de Thal.
Aqui, ostras e mexilhões são cultivados em suspensão, diferente do litoral atlântico. A Lagoa de Tal se fecha ao sul, na cidade de Sète, chamada de Ilha Singular. Ela se destaca das outras cidades no Golfo do Lião. Seu nome evoca um plural. Sète é uma cidade complexa, mas com um charme único. A ponte ferroviária marca a entrada em Sète, uma cidade francesa com acesso fácil à água. Primeiro porto francês no Mediterrâneo, Sète encanta com canais e um ritmo de vida tranquilo. O bairro mais pitoresco e, sem dúvida, o da Pointe Courte, é um verdadeiro ponto de referência para os pescadores de Sète. Nesses canais, acontecem anualmente as justas que o cantor e poeta Jorge Brassens também celebrizou. Bem, nem sempre. Ao passar pela ponte da Savonnerie, no meio da cidade, os atuneiros, que representam a tradição local, estão, por assim dizer, ancorados, já que a emergência ecológica forçou a França a endurecer as regras que regem a pesca de atum. Si l'on peine à s'extirper de ses entrailles tant elles vous attachent, embarquez donc à bord d'un de ces ferries pour Tanger. Car Sète, c'est aussi ça. Une porte vers l'Afrique et le monde, ouverte 7 jours sur 7. Nosso itinerário segue para o leste. Antes de cruzar o aterro do Ródano, iremos a Sainte-Marie-de-la-Mer. Antes de nos unirmos na outra margem do estuário, nosso destino final é Marselha. No final deste rio, cercada por lagoas, La Grande Motte é a campeã das cidades costeiras. Ela se destaca na paisagem. Sortie de terre. Com 2 milhões de turistas anuais, La Grande Motte é um destino popular entre franceses nas férias de verão. A última pérola do Golfo de Lion, Le Grau du Roi, é também uma estância balnear que foi reconstruída na década de 1960. O layout de Port Camargue exemplifica a dimensão do projeto, um dos primeiros portos de lazer da Europa. Os flamingos cor-de-rosa e as hordas de cavalos não deixam dúvidas. Estamos sobre o Parque Natural Regional da Camargue. Saintes-Maries-de-la-Mer, capital da Camargue, é popular por suas corridas e espetáculos nas arenas. Na margem esquerda da Foz do Vierone, o farol de Faramon vigia hectares de estuários e pântanos que outrora tornavam a comuna de Fos-sur-Mer visível a quilômetros de distância. Um passado foi soterrado por um complexo industrial que impulsiona a economia da cidade. Fos-sur-Mer possui, em seu arsenal industrial,
uma das 12 refinarias francesas. Um local sensível, onde petroleiros com materiais explosivos atracam regularmente. A aproximação dessas embarcações é confiada a pilotos experientes. Nossa jornada termina 50 quilômetros a noroeste, em uma cidade onde até pilotos experientes se perderiam. Marsella e seus bairros, intrigante e acolhedora. Popular no norte, orgulhosa no sul, e com um centro fervilhante que só adiciona mais tempero à mistura. Notre-Dame de Lagarde vigia. O mar abre 40 quilômetros de costas com 14 portos e a Canebière, avenida onde tudo começou. Aqui, fenícios chegaram 6 séculos antes de nossa era, antes mesmo da Bouillabaisse. O Porto Antigo é o cartão postal histórico da cidade, e a atividade pesqueira foi deslocada para dar lugar ao lazer. Os iates que aqui navegam diluem, pouco a pouco, os perfumes de Marselha com os sotaques da Provença, tornados famosos por Marcel Pagnol. O romancista diria que a melhor vista de Marselha é do arquipélago de Frioul, a 2.000 metros dali. Duas ilhas conectadas por um porto. Ali, navios distantes ficavam em quarentena antes de chegar a Marselha e ao território francês. Esta jornada nos leva a sobrevoar a Côte d'Azur. A jornada segue além das Calanques de Cassis, em um percurso sinuoso, antes de alcançar o Principado de Monaco. Sua paisagem, esculpida pelo mar, forma as emblemáticas Calanques do Mediterrâneo. As Calanques são enseadas entre falésias de 300 metros, mas não são as mais altas. O caminho para as rochas é sinuoso e íngreme, como para esta fenda que recompensa. Ao final desta encosta rochosa em Daldane, aninha-se o Porto de Cassis. Cassis exibe suas calanques e um vinho branco que agrada a todos. Cassis recebeu o veleiro Belém, embaixador da Marinha Nacional, que se destacou diante do Cabo Canaille, formação rochosa com 399 metros de altura. Près d'une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau plus à l'est, la baie de Sanary-sur-Mer offre un autre visage. A ilha de Ambiés fecha a Bahia ao sul. Séculos passaram até que seu pasto salgado se transformasse neste refúgio.
Essa transformação ocorreu nos anos 50, quando o inventor do aperitivo adquiriu a ilha. Paul Ricard despenderia fortunas para desenvolver o local e construir um porto de recreio. Para chegar à Rada de Toulon, contorne o Cabo Sissier. De frente para o mar, as ruínas de uma antiga posição militar agonizam. Um naufrágio, perto da Rocha Dois Irmãos, foi afundado para treinar mergulhadores. Des hauteurs du Cap Sissier, on aperçoit la presqu'île de Saint-Mandrier. Elle fixe la limite sud de la rade de Toulon, qui abrite le premier port militaire de France. Voici Montcalm, nom de baptême de ce bâtiment, l'une des 3 frégates anti-sous-marines de la base navale. Na Rada, a grande estação da Marinha Nacional está estacionada e é impossível não percebê-la. A proteção natural da Bahia, na orla das montanhas, fez dela um porto de guerra desde o século XVI. Toulon, no cruzamento das rotas entre Marselha e Nice, sofre com tráfego rodoviário congestionado. Os cidadãos utilizam barcos-ônibus que cruzam a baía em 20 minutos sem obstáculos. As embarcações também oferecem vistas privilegiadas da frota da Marinha Nacional. Destaque para o porta-aviões Charles de Gaulle, único navio nuclear da Europa. Toulon revela outro universo. A península de Gens parece conectada por 2 cordões de areia. O cordão de dunas duplo, ou tombolo duplo, da península, praticamente não tem igual no planeta. Aéreas salinas pertencem ao Conservatório da Costa, que protege a biodiversidade. Cité. O espetáculo aéreo segue pela Riviera Francesa até Mônaco, nosso destino. Prepare-se agora para mergulhar na atmosfera tórrida da capital internacional da Jet Set. Bem-vindos ao paraíso de Hollywood na França. Bem-vindos à vitrine de sonhadores e paparazzi. Bem-vindos a Saint-Tropez. Il n'est pas loin le temps où le port de pêche s'endormait au chant des grillons, où les matins diffusaient sans autre parasite les voix des maraîchers aux accents de Provence. C'était avant que ne déferle la vague des yéyés des années 60. Un raz-de-marée qui charriait au passage les yachts qui font la réputation de Saint-Tropez et s'y agglutinent un peu plus Faça chaque chuva saison. ou faça sol, é sempre a mesma coisa. E o sol brilha em seu rosto. E é radiante. No verão, palácios flutuantes vão aos 4,5 quilômetros da praia de Pamplona. É apreciada pela jet set e celebridades. Os iates parecem ter marcado um encontro, como se um deles tivesse dado o sinal.
Longe da agitação, empoleirada na colina que domina os iates, a pequena vila de Ramatuelle também é, ao contrário das aparências, um ponto de referência adorado. E assim como em Gacy, estrelas em ascensão disputam a preço de ouro propriedades de outras estrelas em declínio. Em Cannes, paramos na escadaria do Palais das Festivals. É um dia sem tapete, sem diva, sem lenço, sem lantejoulas. Em Nice, o artista homenageia os construtores da Marina. A obra não foi repetida, com razão. Gerou tal polêmica que uma lei proíbe desvarios na costa. O aeroporto, construído no mar após esforço imenso, tem valor inestimável em dimensões. Em outro tempo, os habitantes de Nice relembram a época em que a cidade era um condado italiano, mantendo seu charme intacto e uma vista deslumbrante do maciço do Mercantor. O interior da região de Nice não é um lugar a ser subestimado. Suas colinas abrigam vilarejos medievais, alguns dos quais são verdadeiras joias. Saint-Paul-de-Vence, atração principal, era ponto de encontro de estrelas de cinema no Festival de Cannes. Próximo à costa, o vilarejo de Eze é certamente o mais atípico da Provença. Ele se estende por 3 níveis. O vilarejo Gour domina a estância balnear, à beira do Mediterrâneo. Observa-se turistas pagando por bebidas em frente a mansões milionárias. São casas de milionários que competem em beleza. Encerramos esta viagem principesca em apoteose. Esta rocha abriga a dinastia governante mais antiga, com história de mais de 7 séculos. Aqui encerrou-se esta história. Neste palácio, Mônaco celebrou o casamento de Charlene e do príncipe Albert Grimaldi para câmaras do mundo. Mônaco é o segundo menor estado do globo, mas é em sua baía que os maiores iates vêm ancorar. Nesses palácios se hospedam as maiores fortunas. Sem dinheiro, só sonhar é permitido. Esta vida de contos de fadas custa ouro. Quem não vive à custa da princesa pode sonhar com as imagens do principado que o tornam deslumbrante.
Esta jornada se estende primeiramente a oeste da Ilha da Beleza, do Golfo do Porto a Calvi e a Île Rousse. Em seguida, atravessamos a ilha na direção de Bonifacio, antes de fazer uma parada em Ajaccio, a capital. É difícil escolher o melhor ponto para admirar a costa da Córcega. Na costa oeste da ilha, a Torre Genovesa de Porto é um posto de observação único sobre a Reserva Natural de Scandola, uma barreira de vegetação e rochas que revela uma biodiversidade representativa de toda a ilha. A reserva foi registrada como Patrimônio Mundial da Unesco. A ponta de Revelata limita ao sul a Baía de Calvi. A cidade medieval, erguida em seu pitão rochoso, é visível de qualquer ponto. Para visitar a Córcega, pode-se começar de forma espetacular, e a chegada por mar é incomparável, com o número de turistas que fazem essa escolha em pleno crescimento. No Golfo de Calvi, a frequência de navios de cruzeiro explodiu. Ao ver estas imagens, podemos compreender o motivo. Como outras cidades da Córcega, Calvi tem no turismo sua única fonte de recursos. Seu porto de lazer, suas praias, sua cidadela e seus cafés são frequentados durante quase todo o ano. Viajantes ao norte de Calvi verão altas montanhas e praias com ondas atraentes. A segunda equipe de paraquedistas, baseada nas colinas de Calvi, utiliza um curso de treinamento aquático ideal para seus combatentes. Legionários treinam perto de Algajola, uma das estâncias balneares mais valorizadas da Córcega. O pequeno trem de Calvi atravessa uma das mais belas regiões da ilha. A Balagne, Jardim da Córcega, tem aldeias medievais da época da República de Gênova. A aldeia de Sant'Antonino é uma das mais emblemáticas, uma verdadeira sentinela suspensa a 500 metros acima do solo. Cada um cultiva sua identidade. Pina, por exemplo, é uma das poucas a viver do artesanato, dependendo do turismo de massa. No final da linha, a Ilha Vermelha deve seu nome à cor do granito que forma o arquipélago. A cidade é querida por seus habitantes. Foi fundada por Pascal Paoli, pai da nação corsa. Perto das montanhas de Balagne, Calenzana é conhecida por trilheiros. É o ponto de partida do famoso Guer 20, uma trilha para caminhantes de 200 quilômetros ao redor da ilha. Durante todo o ano, os trilheiros partem para a trilha, muitos com a esperança secreta de quebrar um recorde, mas nem todos buscam isso.
Para dar a volta na ilha, há muitas opções. A beleza da paisagem convida à exploração. Des pistes qui marbrent le territoire, il en est une qui grimpe au sommet du Capo Tafonato, qui scrute l'horizon à plus de 2300 mètres. Au centre de Corte é o coração histórico deste pequeno continente e ao visitar a cidade, percebe-se que ela é considerada a capital da nação corsa. Portanto, respeito. Mais a oeste, as agulhas de Bavela são as mais belas da Córcega, como um exército petrificado. No coração da serra, dominam estas torres rochosas, as famosas agulhas. Contudo, é mais ao norte que o maciço de Bavela culmina, com o Monte Alçudine, sinalizado por uma cruz. A meio do percurso, mudamos para o lado leste para chegar a Porto Vesquio. A próxima subida nos leva à Rocha de Bonifácio antes de seguirmos para Ajaccio. Aos pés das agulhas de Bavela, Porto Vesquio está imersa em suas florestas de sobreiros, que cobrem milhares de hectares. Esta paisagem tem praias e vilas valiosas. Na ponta da baía, o farol de Porto Vesquio, Menos conhecido como Ciapa, assinala a entrada das Boches de Bonifácio, uma passagem difícil para os marinheiros que desejam chegar à Sardenha, a 11 km de sua costa. No sul, estes penhascos calcários são raros na Córcega, de solo granítico. A cidade de Bonifácio domina este promontório de 30 metros. A cidade está encravada nestas muralhas, erguidas na Idade Média para resistir às múltiplas invasões que marcaram sua história. Seu centro histórico e localização a tornam essencial na Córcega. De volta à costa oeste, não confie nestas imagens. Em agosto, praias como a de Verga são disputadas. Postada em seu promontório, a Torre Genovesa da Issuela oferece uma bela vista panorâmica desta costa. Se a Ilha da Beleza parece ser poupada pelas tempestades, em Portixio a principal ameaça tem um nome, o Mistral. Quando este vento sopra no Golfo do Portixio, ele trava uma batalha implacável contra os barcos mais frágeis. A antiga cidade de Sartene, interiorana, tem calor e pulsa com a força do povo corso. A cidade se declara mais corsa que as cidades da Córcega. Esta é uma apreciação pessoal de Prosper Mérimée, autor do famoso livro Colomba, que termina em uma vendetta.
1492, Colombo descobre a América e Ajaccio é fundada. A descoberta mudou o mundo. A fundação originou uma cidade renomada. O microclima da cidade é quase único no mundo. Botânicos dizem que 80% das espécies vegetais do mundo florescem ali. O clima é bom para humanos e ótimo para palmeiras, orgulho da cidade. Destaques: Praça Central e Corte de Napoleão Bonaparte, nascido em Ajaccio. Uma escalada de sensações está para começar. Ponta de Parata alinha-se com Mer. No noroeste de Ajaccio, um espaço para atividades ao ar livre. Ao fim do trajeto, onde terra encontra mar, pacientes desejam unir-se às ilhas sanguinárias ao longe. Para alcançá-las, há apenas um caminho: lançar-se à água. O nome das ilhas sanguinárias tem origens diversas. Prefere-se a versão das ilhas com tom púrpura ao sol. Chão. Revela-se cadeia de paraísos na costa da Córcega. Oferecem chance única para quem se aventura a realizar seus sonhos. Obrigado.